Fala galera, vou dar início agora a uma série de vídeos onde eu pretendo ensinar o passo a passo do dimensionamento do sistema de freios que a gente faz aqui na equipe Vitória Baja. Essa série de vídeos vai ser dividida, onde no primeiro vídeo eu pretendo passar a parte teórica, mostrando os principais conceitos por trás do dimensionamento, e nos vídeos seguintes vou ensinar a implementação, como fazer a planilha diretamente e os cálculos necessários. Estou deixando meu contato aqui. Caso surja alguma dúvida, pode falar comigo. Então agora, dando início à primeira aula, como eu falei, nós vamos passar por um embasamento teórico. É recomendado que já tenha algum conhecimento prévio para entender de maneira mais fácil, que o objetivo aqui não é me aprofundar muito nos conceitos, e sim passar os conceitos mais gerais necessários para fazer os cálculos. Esse é o livro que a gente vai usar, que é o Limpert, é o livro mais conhecido nessa área, e nós vamos estudar o capítulo 5, que é de análise de freios hidráulicos, que é o sistema de freio utilizado no Baja. Nesse capítulo 5 nós vamos retirar as equações necessárias para fazer os cálculos de forças reais. E também vamos usar o capítulo 7, que é o capítulo sobre dinâmica de frenagem, onde nós vamos estudar a parte de carga nos eixos e de forças ótimas de frenagem. Mas antes de partir para o estudo, nós precisamos fazer algumas considerações que vão ser levadas em conta para o dimensionamento. A primeira delas, a gente não vai considerar efeitos aerodinâmicos. Nós vamos desconsiderar efeitos de inércia rotativa. Consideramos que os dois pedais não são pressionados ao mesmo tempo, ou seja, quando for executar a frenagem, o piloto tira o pé do acelerador. E a última consideração é que a frenagem vai ser realizada em uma superfície plana. Partindo agora para a parte aqui do Limpert, vamos estudar primeiro o capítulo 7 e depois nós vamos para o capítulo 5. Então aqui no 7.1 a gente vai tratar das cargas nos eixos considerando uma situação estática, ou seja, o carro parado, qual a carga no eixo dianteiro e qual a carga no eixo traseiro. Essa é a primeira equação que a gente vai trabalhar, que é a equação que relaciona a carga no eixo sobre o peso total do carro. Então aqui a gente tem o valor da proporção da carga no eixo dianteiro e no eixo traseiro. O R aqui embaixo vai sempre representar a traseira, e quando tiver um F aqui, quer dizer que é dianteira. Então essa é a primeira equação e essas são as primeiras variáveis que a gente já vai registrar. A ideia aqui é registrar todas as equações que a gente vai usar, assim como todas as variáveis, para depois implementar na planilha. A próxima equação, basicamente é a mesma anterior, porém para o eixo dianteiro. Agora nós vamos para a seção 7.2, que vai tratar das cargas dinâmicas. Como a gente está trabalhando com frenagem, a gente trabalha com movimento. Então vai ser interessante para a gente saber as cargas em movimento durante uma desaceleração. E aí nós temos então a primeira equação que a gente vai trabalhar aqui, que é o FZF dinâmico, a força Z no eixo dianteiro durante uma desaceleração. Fazendo uma breve análise, a gente pode observar que vamos trabalhar com a carga estática no eixo, que é uma constante, o x, que também é uma constante, que é a altura do centro de gravidade dividido pelo entre-eixos, o peso do carro, que é dado pelo W, também é uma constante, então a única variável é a aceleração, que no caso da frenagem nós vamos trabalhar com desaceleração. Então nós podemos ver que vamos ter uma força para cada desaceleração. E como aqui a gente tem um sinal positivo, a gente pode ver que quanto maior a desaceleração, maior vai ser a carga no eixo dianteiro. E logicamente, na equação do eixo traseiro, quanto maior a desaceleração, menor a carga no eixo traseiro. Agora na seção 7.3 nós vamos trabalhar com as forças ótimas de frenagem. Nós vamos direto para a seção 7.3.3, onde é feita a seguinte consideração: que o coeficiente de atrito pneu-solo, tanto no eixo dianteiro quanto no traseiro, proporciona uma máxima desaceleração quando eles se igualam à desaceleração do carro. E é nesse ponto aqui que considera o travamento das rodas. Então, quando a desaceleração se iguala ao coeficiente de atrito pneu-solo, as rodas travam e tem uma máxima desaceleração. Então, é isso que a gente vai considerar. Então, nós vamos trabalhar com essas duas equações, para o eixo dianteiro e para o eixo traseiro. Elas representam a força de frenagem, que é dada por Fx. A gente pode observar que essa equação é bem parecida com a de carga dinâmica nos eixos, porém acrescentado aqui outra desaceleração. Agora nós vamos para o capítulo 5, onde vamos buscar calcular as forças reais de frenagem. A primeira equação apresentada no capítulo vai ser com a qual a gente vai calcular as pressões geradas no sistema, que ela relaciona essas variáveis: a força aplicada pelo piloto no pedal, a área do cilindro mestre, a relação de alavanca do pedal e a eficiência do pedal. O valor de eficiência é dado pelo próprio livro, a gente vai usar esse valor. E a próxima equação é a de força. Esse x representa o eixo. Então a gente vai usar essa mesma equação para o eixo dianteiro e o traseiro. Aqui para essa equação nós temos essas variáveis: a área da pinça, o fator de frenagem, P0, que é a pressão necessária para que as pastilhas encostem no disco, o raio do disco,
o raio do pneu e o valor da eficiência do pistão da pinça, que é um valor dado para freios a disco de 0,98. E esse P0 a gente vai desconsiderar, isso é um valor muito pequeno. Então, essas são as duas equações que a gente vai usar do capítulo 5. E por essa aula nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos implementar essas funções e essas fórmulas no Excel e começar a fazer a planilha.